Bom, sou o pastor Cristiano, sou pastor na cidade de Lugano, na Suíça, e para mim tem sido um prazer ser pastor, e durante os anos vai passando, a gente vai entendendo que precisa de ajuda, e uma das coisas que veio nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, é que a gente conheceu a Rede Inspire, que tem nos ajudado de uma forma tremenda, e tem sido de muita valia para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa igreja. A igreja tem reagido de forma diferente, a gente tem vivido assim, momentos especiais, baseados naquilo que a gente tem aprendido, principalmente com o conteúdo que é oferecido. Esses conteúdos que são oferecidos, a princípio eu não tinha conhecimento e eu pensei que seria mais um conteúdo para um estudo bíblico ou alguma coisa assim. E quando a gente entra na plataforma, é muito mais do que isso, né? É a vida da igreja em si. A gente não encontra só um estudo bíblico, a gente encontra o funcionamento de uma igreja, a expansão da igreja, um suporte, seja ele apostólico, profético. Isso me impactou de uma forma extraordinária. Isso tudo porque a gente estava chegando num momento pedindo a Deus também reforço. A gente teve vários amigos nos ajudando e a gente vai passando pelo tempo e de repente a gente precisa de mais ajuda ainda, né? E foi nesse exato momento que entra a Rede Inspire, a convite do pastor Carlito. A gente esteve em Portugal, conheceu a Rede Inspire, não pensei duas vezes, a gente já se entrou, matriculou e tem sido bênção para a nossa vida e também para os colaboradores que têm utilizado o material, né? Principalmente na parte do Kids, que tem muito interessante também. A gente tem trabalhado em outras áreas da igreja, na gestão de voluntários, e tem sido muito bom e proveitoso para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa igreja, né? E com isso dá um ânimo, uma coragem maior para a gente prosseguir, sabendo que a gente pode caminhar junto e de repente você está pós-pandemia, cuidando de pessoas e pessoas sofrendo de várias formas e você fala assim, meu Deus, aí o tempo para estudar, aí o tempo para produzir mais material. E aí a gente tem um reforço, né? Quando falta esse tempo, a gente tem um reforço que é entrar na plataforma e você tem ali tudo praticamente que você precisa para desenvolver o próximo passo. E tem sido, assim, verdadeiramente uma bênção para a nossa vida e para todos aqueles que estão colaborando com a nossa igreja local. A igreja tem reagido de forma diferente e isso é muito bom. Dos materiais que nós utilizamos, os primeiros materiais que foi, assim, de suma importância para a gente foi conhecer um pouco sobre gestão da igreja. A questão de como administrar melhor as coisas que a gente já vinha fazendo, né? A princípio, a gente tem tanto orgulho achando que aquilo que a gente faz é muito bom, mas chega um determinado momento que as coisas param de funcionar e a gente precisa de reforço. Então, a gente foi naqueles materiais de gestão de igreja, a gente foi aprendendo como funcionava uma grande igreja, visto que a nossa realidade ainda é pequena, e por trás disso, adaptando essa realidade para a nossa realidade, sabe? E a gente viu que a gente pode ser mais, né? E esses materiais vieram, então, na questão administrativa da igreja e a gente foi colocando alguns pontos que não eram tão organizados e esses materiais vieram e trouxeram, assim, uma dimensão de um entendimento, de uma clareza muito maior do que a gente tinha como expectativa, ou seja, superou as nossas expectativas e depois disso a gente foi pegando também alguns passos para o Kids, né? Que para nós foi, assim, na nossa realidade é o que estava faltando de muita urgência, né? E os estudos também que são muito bons, né? Você pega os estudos e às vezes você tem uma série de estudos que você pode também dar, pregações, e isso tem sido maravilhoso para a gente. Uma das coisas principais que a igreja tomou é organização, sabe? A organização e esse direcionamento mudou muito. Muda até mesmo para quem visita a igreja, ele consegue sentir essa atmosfera da igreja, perceber que as coisas estão caminhando de uma forma mais suave, né? E a gente conseguiu, então, ter junto com a gente pessoas também desejando trabalhar. Uma vez que as pessoas começam a perceber que aquilo que você faz tem uma organização melhor, né? Tem um direcionamento melhor, então elas vieram também com desejo de servir por ter mais clareza naquilo que estava fazendo. E com isso foi o apoio dos materiais que a gente recebeu, que realmente são maravilhosos para que a gente possa construir isso dentro de uma igreja.
Olha, em tempos difíceis, as coisas que mais precisamos, às vezes, não são nem dos materiais. Nós, como pastores, precisamos de rede de amigos. E a rede, ela proporciona não só cultura escrita, mas como ela coloca a gente num clube de amigos, né? Parceiros, pessoas que realmente estão pensando em crescer e aí vira um ajudando o outro. E quando você, em um determinado momento, está numa dificuldade, você ligar para um pastor amigo da rede, às vezes aquele que está próximo, que entende mais a sua realidade, que talvez aquele que está distante, todos os conselhos são bons, estar junto é muito bom. Eu acho que para a vida de um pastor, principalmente, a rede ela ajuda nessa questão de comunhão, nessa network, que você vai conhecendo, vai vendo como que um superou uma coisa e pode adaptar na sua realidade. Eu acho que a rede ela trouxe essa alegria pastoral, né? Não só os recursos para a igreja, mas eu acho que a rede também é para os pastores, né? E essa não só um conselho de um amigo, mas a oração de um outro pastor é muito importante. Às vezes você abriu o coração com outro pastor. Porque você abrir o coração talvez com uma ovelha, ela pode não entender, né? Mas você tem um outro pastor que não necessariamente é do mesmo ministério que você, mas aí vem o entendimento. Trabalhando no mesmo reino, tudo fica melhor. Então, a gente vê que existem muitas igrejas com grandes dificuldades, principalmente na Europa. E a maior dificuldade é o desenvolvimento, o crescimento. E eu acredito que os pastores eles deveriam dar um tempo para eles mesmos. Em que sentido? Sentar à mesa para aprender. Porque uma das coisas principais que acredito que na rede você tem essa possibilidade de estar aprendendo online, de estar aprendendo com as conferências, é o momento que você senta à mesa. Não é o momento que você está só para ensinar. E eu acho que o crescimento, ele vem do nosso crescimento, né? De quem está à frente tomando decisões para a igreja, para o ministério. Então, eu acredito que é importante que os pastores peguem um momento para estar, logicamente, diante de Deus, isso já se espera que um pastor faça, mas também sentado para ouvir outro, né? Um sábio diz para outro sábio, tenho que aprender com você. Então, nem existe ninguém sábio demais que não possa aprender um pouco mais. Às vezes a dúvida bate. Devo me filiar? É mais um movimento? O que é, o que não é? Eu acho que as pessoas têm que experimentar, têm que ver, têm que procurar, se informar. Por que é importante? Qual foi a realidade da rede para mim? A realidade da rede para mim é que a gente começa a entender que a nossa congregação ou a nossa igreja, ela não é a única, exclusiva no mundo, né? E a gente começa, através da network, entender que existe um reino muito maior do que a nossa igreja local. Então, eu encorajaria todos os pastores hoje a participar dessa rede de relacionamentos. Por que isso é importante? Porque isso vai dar tanto para mim como pastor e vai dar também uma cara para a minha igreja que eu não estou sozinho. Porque eu acho que o maior dilema de um pastor é caminhar sozinho. Porque chega um momento que ele realmente não sabe o que fazer e qual direção tomar. E a partir desse momento que você se encoraja, não, eu não vou ser só mais uma pessoa com mais uma igreja caminhando sozinho, mas eu vou ter uma relação de amigos, pastores, ministérios diferentes, às vezes com uma teologia diferente da minha, mas a gente vai se amar, como a Bíblia fala, e vamos nos unir naquilo que realmente é o ponto principal: Cristo, salvação, justiça, reino, e é tudo em prol do reino. Se a gente entender que não é uma questão de reinado, mas é uma questão de reino de Jesus, as coisas ficam mais simples, mais claras, e Jesus começa a derramar da sua bênção e começa a nos abençoar. Eu acredito que muitos pastores até mesmo têm medo de se relacionar com outros pastores, com medo daquelas coisas, daquela antiga história de perder a ovelha. Eu acho que quando a gente se relaciona, a gente não tem o que perder, a gente só tem o que ganhar. E participando da rede, a rede ela propõe essa oportunidade interessante que eu não conheço só pastores da Europa, né? Conheci pastores de regiões do Brasil que eu nem imaginava, tudo por causa da rede. Isso vai fortalecendo a longo prazo, vai criando-se uma amizade e Deus vai abençoando. E eu acredito que é muito importante na questão de estar vivendo junto em prol do crescimento do reino, porque Deus abençoa assim quando a gente faz.